Então, hoje o nosso assunto é bem legal. É o primeiro vídeo, né, do nosso canal, e nós vamos falar de um assunto que incomoda a maioria das mulheres, que é emagrecimento. E o pecado que a maioria comete é o quê? Eu quero emagrecer, eu começo a parar de comer ou diminuir demais a minha ingesta calórica. E a gente não emagrece dessa forma. O equilíbrio ele é muito importante, principalmente quando a gente está pensando em emagrecer e gerar estética, e ter um corpo agradável aos olhos, ao espelho, vestir uma roupa, sentir bem. Então aqui eu vou falar para você como que você vai emagrecer comendo. Então essa videoaula vai ter umas explicações básicas para você entender melhor como pode acontecer essa informação, como eu posso emagrecer e me manter magra e esteticamente bonita. Então, para começar, a gente vai falar alguns conceitos básicos, né, importantes para a gente entender como se processa o emagrecimento. Uma informação muito importante é a quilocaloria. Todos os alimentos, eles são medidos pela quilocaloria. Mas o que é a quilocaloria? É uma unidade de medida para avaliar a quantidade de energia de determinado alimento. Então, todos os alimentos que a gente ingere, ele tem uma quantidade de energia que pode vir do carboidrato, da proteína, da gordura ou dos três ao mesmo tempo. Por exemplo, o queijo, ele tem gordura, a quilocaloria vem da gordura. A fruta, ela tem o carboidrato, a quilocaloria vem da frutose, do carboidrato que tem na fruta. A aveia, ela tem carboidrato e tem proteína também. A energia vem do carboidrato, a quilocaloria vem do carboidrato e vem da proteína também. Então, essa soma de calorias vão dar o valor total de quilocalorias do alimento, tá? Essa é a informação. Então, todo alimento que a gente ingere, ela tem uma quantidade de energia. E essa energia é medida pela quilocaloria, que pode ser da proteína, do carboidrato, da gordura ou dos três ao mesmo tempo. Vai depender do alimento, tá? Bom, então, quem tá aqui esperando uma fórmula mágica, eu vou comer pra caramba e vou continuar perdendo peso, está totalmente enganado, pode até sair do vídeo. Não, aqui não existe fórmula mágica, aqui existe entendimento do que pode ser feito para que você emagreça, que esse emagrecimento seja sustentável, duradouro e que gere estética, porque não adianta você perder peso e olhar no espelho, tá envelhecida, tá com a musculatura flácida, a pele fica muito flácida. Então você tem que emagrecer gerando saúde, gerando estética, estando melhor, estando mais bonita, mais vistosa. Isso é muito importante, porque quando a gente emagrece sem preocupar com a estética, a gente não está preocupando com a nossa massa muscular. E massa muscular é vida, gente. Músculo protege ossos, protege vísceras, melhora a postura, músculo dá volume, densidade, dá estética. Então, não adianta. Quanto mais músculo eu tenho, maior é meu metabolismo, mais saudável é o meu corpo e mais bonito ele também se apresenta, tá? Então vamos preocupar não apenas com o número da balança, vamos nos preocupar com a composição corporal. Eu tenho que perder gordura? Tenho, mas eu preciso perder músculo? Não, eu não preciso perder músculo. Pode ser que aconteça? Pode, uma proporção bem pequena. Se você começar a emagrecer e murchar, se perceber flacidez muscular, tá errado. Você não vai conseguir ter um emagrecimento duradouro, saudável e esteticamente correto, tá? Bom, para mim perder peso, o que eu tenho que fazer? Reduzir calorias, que a gente falou de calorias anteriormente. Como é que eu reduzo calorias? Alimentação. Ou eu tenho que aumentar o meu gasto energético, eu tenho que gastar mais energia, eu vou comer normal, mas vou gastar mais energia, tá? Ou eu tenho que diminuir calorias e gastar energia. Então, essa terceira opção é a melhor opção que existe. Então, eu diminuo um pouquinho a ingesta, como um pouquinho menos do que realmente eu preciso, né? Um cálculo que a nutricionista vai fazer. E eu começo a fazer uma atividade física para aumentar o gasto energético. Então, se eu aumento o gasto energético, eu vou queimar também calorias, tá? Bom, como é que vai ficar essa matemática do emagrecimento? Então, alimentação. Coloquei um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês entenderem. Se eu só fico em casa e reduzo a ingesta calórica, então, se eu tiro 200 calorias por dia em 5 dias, eu eu eliminei 1.000 calorias da minha ingesta calórica, ou seja, eu deixei de comer 1.000 calorias. Se eu deixei de comer 1.000 calorias, eu estou perdendo 1.000 calorias do meu corpo, certo? Porque ele precisaria disso e eu não estou ingerindo. Bom, se eu treino e nesse treino eu gasto 200 calorias, em 5 dias eu também perdi 1.000 calorias. Agora pensa comigo, se eu reduzo a ingesta em 200 calorias por dia e perco
ainda 200 calorias por dia, então eu tenho um déficit de 400 calorias por dia. Então a melhor estratégia para emagrecer é o quê? A alimentação e treino. Além de gerar estética, melhorar a qualidade de vida, a sua perda é maior e mais sustentável, tá? Então a gente já determinou o que deve ser feito para que a gente emagreça um pouco mais rápido. Gente, eu tô falando emagrecimento aqui relacionado a percentual de gordura, a gordura subcutânea, aquela gordura que incomoda mesmo, tá? Bom, primeiro erro que as mulheres todas ou a maioria cometem é o quê? Tirar totalmente o carboidrato da dieta. Bom, o carboidrato é a principal fonte de energia do sistema nervoso central e muscular. Então, quando você tira muito carboidrato da dieta, você sente dor de cabeça, você pode ter certeza disso. E quando você treina sem carboidrato, sem reserva, você utiliza massa muscular como fonte de energia. O corpo, o músculo, precisa de energia. Não tem energia no músculo, que é armazenado na forma de glicogênio. Não tem. Você não está comendo carboidrato, não tem essa energia. O que você vai fazer? Vai usar outra fonte. E a fonte que o nosso corpo utiliza é a proteína muscular. Por quê? Porque quando você sofre um estresse e você não tem energia para manter aquele estresse, que é a atividade física, você vai utilizar um recurso mais fácil, que é a massa muscular. Ah, mas eu podia estar perdendo gordura por dia, mas o seu cortisol naquele momento está alto e o cortisol acelera o metabolismo da massa muscular. Entendeu? Então, quando você treina sem carboidrato, possivelmente você está utilizando a sua proteína muscular como fonte de energia, que não é interessante. Por que não é interessante? Gente, com a idade a gente já vai perder massa muscular. Sarcopenia, que é a perda de massa magra, perda de músculo, ela acontece depois dos 30, 35 anos. Para que você vai acelerar esse processo de envelhecimento? A massa muscular ela tem que ser preservada. A gente tem que ou aumentar a massa muscular ou preservar a massa muscular. Tá? Outra coisa é, se você está preocupado em melhorar a sua estética e perde músculo, você está piorando a sua estética. Por quê? Porque para construção muscular eu preciso de músculo. Eu preciso realmente reduzir meu percentual de gordura para mim ficar esteticamente aceitável, agradável aos olhos? Sim, mas eu preciso construir massa muscular para mim modelar meu corpo. Então, se eu quero melhorar meu glúteo, é massa muscular que vai melhorar meu glúteo. Se eu quero melhorar a linha da minha cintura, quero ter uma cintura mais fina, mais bem desenhada, a massa muscular é que vai fazer isso. Não é só reduzindo o percentual de gordura. Você pode reduzir o percentual de gordura, mas se você não trabalhar a sua massa muscular, você não vai gerar estética, não vai melhorar o desenho, não vai ser a sua melhor versão, tá? Bom, músculo vazio. Músculo vazio é músculo flácido. Como é que você deixa o seu músculo vazio? Quando você tira o carboidrato da sua ingesta calórica. Vou explicar aqui para vocês como é que o carboidrato ele dá volume para o músculo. O carboidrato, quando ele vai para dentro do músculo, ele vai na forma de glicose, formando o glicogênio muscular, que é o estoque de energia. Só que quando entra para dentro do músculo, ele carrega água, e a água dá aquele volume muscular. Então, quando você tira o carboidrato da dieta, você tira esse acúmulo de glicogênio, de glicose que vira glicogênio, que é a reserva energética, né? Você tirou ela leva água para dentro do músculo, você está tirando água também. Então, se você tirou o glicogênio, você diminuiu a ingesta de carboidrato e não tem mais carboidrato armazenado ali dentro do músculo, você deixa o músculo murcho, porque você não tem carboidrato e nem água. Então, o músculo fica murcho. Então, a flacidez muscular ela é gerada pela falta de densidade e de volume. Se você não treina, você não gera densidade muscular, porque o treino provoca lesões no músculo e essa recuperação gera densidade. E o volume, ele é causado, o volume dentro do músculo é causado por essa água, por esse glicogênio que vai para dentro do músculo. Se você não tem glicogênio, se você não tem carboidrato armazenado lá, você não tem volume muscular. Aí você fica flácida. Mas como é que a gente pode entender isso? Bom, quando eu treino, eu melhoro a densidade, porque eu estou falando de músculo, proteína, certo? Quando eu como carboidrato, faço a reserva de glicogênio, eu estou aumentando a quantidade de água dentro do meu músculo, eu aumento o volume do meu músculo. Então, é assim que acontece a hipertrofia muscular. Então, se você tira totalmente o carboidrato da sua ingesta, você vai ter um músculo vazio, um músculo flácido. Bom, essa explicação ela é bem fácil de entender porque a nossa célula muscular ela é formada por 75% de água, 20% de proteína e 5% de sais minerais.
Se você não tem carboidrato, você não tem água. Se você não tem água, você não tem volume. Simples assim. Então, retirar totalmente o carboidrato da ingesta calórica é um pecado para a sua estética. Você está comprometendo não só o seu músculo, que vai ficar flácido, como a sua pele também. Porque um músculo que não está denso, não está, como é que fala? Projetando a pele, deixando a pele mais esticadinha, o músculo vazio, murcho, vai deixar a pele murcha também. Sem falar da questão nutricional, né? Que a gente não vai se atentar agora nesse momento. Bom, então músculo vazio. As maiores causas de flacidez muscular é a falta de atividade física com intensidade de hipertrofia. Por que eu coloquei aqui com intensidade de hipertrofia? Não adianta você fazer uma atividade física onde você não gera lesão nas fibras musculares. Então, treinamento com baixa intensidade não gera hipertrofia miofibrilar. O que é hipertrofia miofibrilar? É aquela hipertrofia onde você vê a musculatura bem densa. Tá? Você vai conseguir aumentar o volume, sim, da musculatura, mas mais pela quantidade de água que vai com o carboidrato, né, para formar o glicogênio muscular, do que com a densidade propriamente dita. Então, quando você treina com carga, você gera lesão nas fibras musculares e essa lesão vai promover a densidade muscular e o crescimento muscular. Então, se você não treinar com intenção, também vai ter uma musculatura vazia, mais flácida, tá? E a retirada exagerada de carboidrato da alimentação, que a gente falou anteriormente. Você tirou o carboidrato da alimentação, você deixou de estocar glicogênio muscular, você deixou de levar água para dentro do músculo. Então, seu músculo vai ficar murcho. Então, uma das causas de perder densidade muscular, de perder volume muscular, é o que? A falta de carboidrato e a falta de atividade de alta intensidade, tá? Um treinamento com carga, por exemplo. Bom, por que a gente colocou o tema dessa aula, dessa videoaula, como quer emagrecer, coma? Justamente porque o que as mulheres fazem? Querem emagrecer, fecha a boca e sobe na balança. Isso não gera estética e nem qualidade de vida, gente. Não gera. E tudo que você perde muito rápido, você ganha muito rápido. Porque o nosso organismo, ele não aceita perdas muito grandes. Ele interpreta isso como uma informação que está acontecendo alguma coisa errada. Aí ele ativa um mecanismo de defesa, ele começa a se defender. Então ele começa a economizar energia. E aí quando você para ou quando você interrompe essa dieta ou essa sugestão alimentar com restrição severa, o que acontece? Seu peso volta. E ele volta, sabe como? Acompanhado. Se você perdeu 10 quilos, você ganha 12. Por quê? Porque não é sustentável essa perda muito rápida. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente quer emagrecer, a gente tem que comer, mas comer de forma equilibrada, de forma fracionada e de forma estratégica. Essa é a dica mais importante. Você tem que usar a estratégia para você gerar um emagrecimento que gere qualidade de vida estética. Tá? Então, se eu faço só aeróbica, eu gosto só de corrida, meu carboidrato tem que ser menor? Tem que ser menor, sim. Porque o sistema energético da corrida não é o carboidrato, é o lipídio, as gorduras. Então, se eu corro todo dia com baixa ou moderada intensidade, eu não vou ingerir muito carboidrato porque eu não preciso muito carboidrato para essa ingesta calórica. Mas se eu treino força, se eu treino com carga, se eu treino intenso, eu já preciso mais de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato é a minha reserva de glicogênio muscular. Então, tem que aumentar a ingesta calórica no dia que eu treino força, que eu treino com carga. Então, estratégia é o melhor caminho para você ter um emagrecimento saudável e estético, tá? Quando você come sem restrições severas e nem desequilíbrio nutricional, você acelera seu metabolismo e ainda perde gordura de forma saudável. Então, o que é o resumo desse slide aqui? Equilíbrio e estratégia. Não adianta, gente, não adianta tirar o carboidrato todo da dieta. Você vai subir na balança, você vai perder peso, sim, que é a água que você está perdendo, é um pouquinho de gordura que você está perdendo, é um pouquinho de massa muscular que você está perdendo, mas você vai olhar no espelho e não vai se sentir bem. Tá? Uma roupa vai servir, mas ela não vai ficar esteticamente agradável. Então, vamos preocupar com a massa muscular, vamos preocupar com o equilíbrio, vamos preocupar com o emagrecimento sustentável para o resto da sua vida. Você tem que conscientizar que você tem que ser magra o resto da sua vida. E o magra que eu falo não é magrinha, magrela, não. É percentual de gordura baixo, sem comprometer a massa muscular.
A idade já vai promover isso com a gente. A idade já vai fazer com que a gente perca a massa muscular de forma progressiva. Então, o que você tem que fazer hoje para retardar o seu envelhecimento? É manter a sua massa muscular ou fazer com que ela aumente até no processo onde ela está perdendo, no momento onde ela está perdendo. Então, esteticamente falando, nós temos que preocupar sim com a massa muscular. E saudavelmente falando também, porque se eu quero manter a minha postura ereta, se eu quero manter a qualidade da minha marcha, do meu andar, eu tenho que ter um músculo forte. Isso é muito importante, isso tem que ser introduzido na sua cabeça hoje, que emagrecer não é simplesmente deixar de comer e fazer qualquer atividade, não. Emagrecer é preocupar com a massa muscular e perder gordura. É fazer uma reeducação alimentar, uma dieta que você consiga sustentar por muito tempo, que tenha constância e consistência, entendeu? Bom, melhor estratégia. Por que a gente fala que a melhor estratégia é comer de 3 em 3 horas? Primeiro, rotina. Rotina é muito mais fácil de você manter o emagrecimento quando você tem rotina. Bom, se é para comer de 3 em 3 horas, eu tenho que começar a organizar o meu dia de acordo com as minhas atividades e os horários das minhas refeições. Então, se eu tenho que manter a ingesta de 3 ou o intervalo de 4 em 4 horas, eu tenho que ter um alimento daqui 4 horas, preparado para que eu faça a ingesta correta. Então, quando você tem a estratégia de comer de 3 em 3 horas, é mais fácil você manter uma rotina. E a rotina ela é muito importante para qualquer objetivo, tá? Bom, tempo de saciedade. Quando você come de 3 em 3 horas, você come uma quantidade para te nutrir até vencer 3 horas. Então, a próxima refeição, você está baixando já seu nível de energia e entra com uma próxima refeição. Então, o fracionamento, ela te mantém mais saciada durante mais tempo. Então, venceu 3 horas, você alimenta novamente, venceu 3 horas, você alimenta novamente, não dá tempo de você sentir muita fome. Porque o que acontece? Quando você sente muita fome, o que você come? Come qualquer coisa que tiver pronta, qualquer coisa que tiver na frente. Então, quando a gente come com fome, a gente não tem um equilíbrio racional, a gente come pela necessidade fisiológica. E isso é complicado, porque você come qualquer coisa, não tem como, tá? Tempo de absorção. Quando a gente fala de 3 em 3 horas, quando o nutricionista fala de 3 em 3 horas, ele também pensou no tempo de absorção. Então, a maioria dos alimentos, quando você está fazendo uma ingesta equilibrada, se for complexo, por exemplo, um carboidrato complexo, ele vai ter uma ingestão, o organismo vai conseguir absorver o nutriente dele até 3 horas. Então, o tempo de absorção desse alimento varia de 1 a 3 horas até 4 horas, no caso de algumas proteínas. Então, manter essa frequência, ela está ligada também a respeitar o tempo de absorção dos alimentos pelo nosso organismo, tá? Bom, também é mais fácil para ajustar volumes. Tá? Então, o que acontece? Quando você come menores porções durante várias vezes no dia, você ajusta melhor o volume alimentar. Você não deixa o seu organismo estufado por quantidade exagerada de alimento. Então, esse ajuste de volume também é muito importante no processo de emagrecimento, tá? Bom, se vocês gostarem desse conteúdo, essa é a nossa primeira videoaula, né? Eu queria falar aqui que passar uma informação que não é radicalizando a ingesta calórica que você vai perder peso, não é pensando lá daqui 2 semanas, 3 semanas, é pensando lá na frente, né, que a gente vai ter esse resultado. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui pra gente. Se tiver alguma observação, coloca aqui pra gente ter, como é que fala? Condições de fazer um material melhor. E o que eu quero aqui é a transformação. Eu quero que as mulheres aprendam a ser a sua melhor versão, tá? E se vocês quiserem me seguir, esse aqui é o nosso canal, é a nossa primeira videoaula. Me segue lá no Instagram, tem altas dicas de treino, de alimentação, motivacionais, no Facebook também. Então, beijo, fiquem com Deus.